As etapas para a resolução de problemas de propriedades mecânicas dos metais são duas: coletar os dados do enunciado da figura e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que será coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado aqui. Ó. Um corpo de prova cilíndrico de uma liga de níquel. Então, vamos considerar aqui o perfil de um corpo de prova cilíndrico. Possui um diâmetro original de 10,2 milímetros. Então, nós vamos chamar esse diâmetro de D0, porque ele é o diâmetro inicial, né, do corpo de prova sem que eu aplique nenhuma carga nele. Somente apresentará deformação elástica, né, então eu vou trabalhar no regime elástico, eu não vou deformar esse material a ponto de ele entrar no regime de plasticidade, apenas carga elástica, quando uma carga de tração de 8.900 N for aplicada. Então o que vai acontecer? Se eu aplicar uma carga de 8.900 N lá no meu ensaio de tração, eu vou estar alongando o meu material. Lógico que aqui eu estou exagerando, né, a proporção, só para fazer uma representação de como isso vai funcionar. Então, ao mesmo tempo que eu estiver aplicando a carga aqui, o meu material vai estar alongando e, consequentemente, o diâmetro aqui vai estar diminuindo. Calcule o comprimento máximo do corpo de prova, ele quer saber o comprimento inicial máximo, antes da deformação, se o alongamento máximo admissível é de 0,25 milímetros. Então tá, ele já está dizendo para nós que ele quer saber qual que é o comprimento aqui máximo para gerar uma variação aqui no alongamento de 0,25 milímetros. Então eu tenho que definir as seguintes medidas aqui. Ó. Eu vou ter um comprimento inicial útil do corpo de prova, tá? que eu quero descobrir. Eu não sei esse comprimento inicial, é o que eu quero descobrir. Mas ele forneceu a variação de comprimento. Isso significa, então, que existe um comprimento final, né, que vai ter aqui depois desse alongamento, partindo dessa carga de 8.900 newtons, e a variação desse alongamento aqui é essa distância aqui que ele chama de ΔL. Né? ΔL é a variação desse alongamento, que é o alongamento devido à carga, né, o comprimento instantâneo, né, comprimento instantâneo menos o comprimento inicial. Ou seja, o comprimento no instante em que a carga for aplicada, menos o comprimento inicial sem carga nenhuma. Né? Então aqui está o ΔL. Temos também o diâmetro instantâneo, pois como eu estou tracionando, né, o comprimento estará aumentando e, consequentemente, o diâmetro aqui estará diminuindo instantaneamente. Então, o próximo passo eu vou ter que encontrar lá na tabela do livro do Callister, né, qual que é as propriedades do níquel. Então, o níquel está aqui, ó, na tabela, né? Então, a tabela já me fornece o módulo de elasticidade do níquel, o módulo de rigidez do níquel e o coeficiente de Poisson. Né? Então, essas três informações eu vou deixar anotado. Eu vou precisar delas para resolver o problema. Tá? Módulo de elasticidade, módulo de rigidez. Nesse caso aqui eu não vou precisar, mas eu deixo anotado mesmo assim, vai que precise, né? E o coeficiente de Poisson, que é uma relação com a geometria da peça envolvendo a carga. Né? Então tá, o primeiro passo agora, quer dizer, o segundo passo, né, é aplicar os cálculos de forma direta. Eu sempre inicio pela área. Né? Como eu tenho diâmetro, né, e a tensão é calculada a partir da área da seção transversal, é como se eu aplicasse um corte aqui, eu tivesse uma seção transversal circular. A área do diâmetro é πd ao quadrado sobre 4. Vou substituir os valores, pois eu conheço, né, o valor no diâmetro aqui, D0. Sempre lembrando que tem que converter primeiro para metros, tá? O valor aqui está em milímetros, só passa para metros e você vai ter uma área de 0,0008117.128.2492 metros quadrados. Ok, encontramos a área da seção transversal, né? Agora nós podemos encontrar a tensão normal aplicada a essa seção transversal. A tensão normal é a força sobre a área. Substituo os valores, pois eu tenho o valor da carga aqui de 8.900 newtons, a área eu acabei de calcular. Chegamos a uma tensão aí de 108 megapascal, né, 108,9 megapascal, ou 108.918.031 pascal. Então essa é a tensão aplicada na carga a partir do momento
a tensão aplicada no corpo de prova a partir desta força aqui, desta carga que está sendo aplicada. Outra coisa, tendo a tensão, né, eu sei que a tensão ela também pode ser o módulo de elasticidade vezes a deformação específica. E aqui eu deixei um subscrito Z, porque a gente está aplicando essa carga aqui no sentido Z, né, que é o eixo Z. E, consequentemente, então, os eixos X e Y aqui competem o plano da seção transversal da peça, né? Mas o sentido da carga aqui é o sentido Z, né? Então, tensão igual módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Da lei de Hooke, né? Isso aqui vocês já conheciam da lei de Hooke. Então, o que eu vou fazer? O módulo de elasticidade a gente conseguiu pegar a tabela, né? Isso aqui é tabelado para cada material e o níquel não foi diferente. A gente tem aqui 207 gigapascal. Então, eu vou isolar a deformação específica, né? Que vai ser igual a tensão sobre o módulo de elasticidade. Substituo os valores, a tensão eu acabei de calcular, né? Substituo os valores aqui e chegamos a uma deformação específica em Z de 0,000526174,062, né? Se quer saber em valores percentual, é só multiplicar esse valor da deformação específica por 100, né? Para saber quanto que o material se deformou no comprimento percentualmente, tá? Só multiplicar por 100. Nesse caso aqui a gente deixa em valores adimensionais, que é milímetro por milímetro, né? Milímetro por milímetro, mesma coisa que dimensão nenhuma, adimensional. Então, mantém-se o valor nessa forma aqui. Beleza, descobri a deformação específica. O que eu vou fazer agora? Eu sei que essa mesma deformação específica em Z, ela vai ser a diferença de comprimento sobre o comprimento inicial, né? Ou seja, comprimento instantâneo menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial, ou ΔL sobre L0, né? O legal aqui é que o ΔL o problema forneceu, né? Ele disse aqui que ele não quer ultrapassar uma deformação de 0,25 milímetros no comprimento. E o que eu vou fazer? O comprimento inicial era o que o problema pedia, né? Qual que era o comprimento inicial máximo para que quando eu aplicasse essa carga aqui, não ultrapassasse o ΔL de 0,25 milímetros. Então eu vou isolar o L0 nesta equação aqui. O L0, então, vai ser igual a ΔL sobre a deformação específica. Substituo os valores, né? Posso manter ele em milímetro aqui, porque daí eu já vou ter o comprimento direto em milímetro, tá? Então aqui nesse caso pode passar para metro também, para manter o padrão do sistema internacional, mas nesse caso, se você quer o valor já direto em milímetro, pode deixar ele em milímetro aqui, que o resultado dessa conta já vai fornecer o comprimento inicial de 475,127942,7 milímetros. Então, esta é a resolução do problema, mas eu vou ensinar como encontrar outras geometrias, né, outras propriedades ainda nesse mesmo problema aqui, ó. Por exemplo, eu também sei, né, ó, a partir dessa equação aqui, ó, que a deformação específica é igual ao comprimento instantâneo menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial, é a mesma coisa que eu dividi aqui os dois termos aqui, as duas dividindo pelo comprimento inicial, né? Nesse caso aqui eu posso simplificar e dizer que L0 sobre L0 é igual a 1, né? Então o que eu vou isolar agora? Eu vou isolar o meu comprimento instantâneo, né? Ah, professor, mas se eu quisesse só simplesmente pegar o meu L0 e somar com o ΔL, vai chegar no mesmo resultado, tá? Vai chegar no mesmo resultado. Só estou dando outra alternativa para vocês encontrar o comprimento instantâneo, caso vocês não tenham, por exemplo, o ΔL que foi fornecido no problema. Então tá aí, ó. A equação ficará assim: o comprimento instantâneo vai ser o comprimento inicial vezes, né, entre parênteses, a deformação específica mais 1, né, que é partindo desta equação aqui. Substituo os valores e chegamos ao comprimento instantâneo, né, no momento que foi aplicado 8.900 N, de 475,3779427 milímetros. Tá? Se diminuir esse comprimento do comprimento inicial que foi encontrado aqui, tem que dar o ΔL de 0,25 milímetros. Tá? Então essa é a prova real desse problema. Mas eu
ensinei esse segundo caminho. Caso vocês não tenham ΔL, vocês têm como descobrir o comprimento instantâneo também. Bom, descobrimos aqui todas as medidas de comprimento a partir dessa carga, tanto o inicial quanto o final, e a variação de comprimento a gente já tinha. Vamos ver agora como encontrar a variação no diâmetro aqui. Para isso, eu vou precisar relacionar o nosso coeficiente de Poisson aqui, tá? Que ele é proporcional à geometria da peça. Então, olha, o coeficiente de Poisson é menos, tá? Não esqueçam desse sinal aqui, menos a deformação específica no sentido x sobre a deformação específica no sentido z. Né? O que a gente conhece é só a deformação específica no sentido z, que é onde foi aplicada a carga. No sentido x a gente não tem, mas eu posso encontrar uma vez que é tabelado o coeficiente de Poisson aqui, ó, né? Que eu consegui encontrar. Mas se você não tem o coeficiente de Poisson tabelado, você teria que descobrir. Lógico que a deformação em x teria que ser fornecida no problema. Nesse caso aqui eu vou isolar então a deformação específica em x, que é menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação específica em z. Substituo os valores, pois eu conheço esses valores aqui. E encontramos então a deformação específica em x. Então, como eu falei para vocês, a partir do momento que eu estou tracionando a peça, ela vai aumentar o comprimento, eu estou alongando, mas o diâmetro irá diminuir, né? Que é uma proporção de volume, você não perde o volume da peça, mas o diâmetro aqui vai acabar diminuindo. Então, o que vai acontecer se o diâmetro diminuiu? Né? A deformação específica ela reduz, significa que você acabou contraindo, né? Você diminuiu aqui o diâmetro, você tem uma deformação específica negativa aqui de 0,0016311339,595. Ok. Valores adimensionais também, tá? Que é milímetro sobre milímetro. Agora, eu sei que essa mesma deformação específica em x, que no caso aqui é a seção transversal, x e y é a mesma aqui, tá? Por ser diâmetro, né? Por ser diâmetro aqui, x e y seria a mesma. Caso a seção transversal fosse retangular, onde você tem medidas de x e y diferentes, né? Aí você teria que fazer individual para cada um. Mas aqui, a deformação específica em x vai ser o diâmetro instantâneo menos o diâmetro inicial sobre o diâmetro inicial, ou ΔD sobre o D0. O que vai acontecer? Eu conheço o diâmetro inicial e eu acabei de encontrar a deformação específica em x. Então, eu posso encontrar o nosso ΔD, né? A variação do diâmetro. Isolo essa variação do diâmetro aqui, substituo os valores que eu conheço, lembrando que a deformação específica em x ela é negativa. Então, automaticamente, o nosso diâmetro aqui, ele também, a nossa variação no diâmetro vai ser negativa. Ou seja, essa variação está contraindo mesmo, né? Então, a variação no diâmetro é menos 0,0016637,62387 milímetros. Por que milímetros? Porque agora eu multipliquei o valor em milímetro aqui, ó, né? Poderia ter passado para metro, mas daí só tomem cuidado na unidade. Eu coloquei o valor inteiro em milímetro, multiplicando a deformação específica, então essa variação no diâmetro aqui se encontra em milímetro. Agora sim, né? Mesma coisa que a gente relacionou lá. Se eu já tenho a variação no diâmetro, né? E o diâmetro inicial, eu posso encontrar o diâmetro final diretamente? Apenas fazendo uma proporção aqui? Pode, né? Mas eu vou dar uma segunda opção, da mesma forma que eu fiz com o comprimento, né? Então aqui parte dessa equação original aqui de cima, né? Eu só dividi os dois termos pelo D0. Aqui eu posso simplificar que é igual a 1, né? D0 sobre D0 é igual a 1. Então fico com essa configuração aqui. E o meu diâmetro instantâneo vai ser igual a D0, abre parênteses, multiplica a deformação específica em x mais 1. Ou seja, substituo os valores, pois esses valores eu conheço, né? Lembrando que a deformação específica em x ela está negativa. E o nosso diâmetro instantâneo, né, no instante dessa carga aqui de 8.900 newtons, é de 10,19833624 milímetros. Então, tá aí o diâmetro instantâneo. Prova real, né, desconta o diâmetro instantâneo menos o diâmetro inicial, tem que dar o ΔD aqui negativo.
Tem que dar esse ΔD negativo aqui. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um like também. Dúvidas e sugestões de vídeos futuros, deixe aqui nos comentários. Eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Peço que inscrevam-se no canal e ative o sininho, quem ainda não é inscrito, porque esse é um canal de engenharia, então vocês vão estar recebendo as notificações dos vídeos novos que vão estar sendo postados aí quase que semanalmente, ok? Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.